Eu sou um imbecil. Vai, vambora. Tá gravando, é mesmo? Que putz! E aí, pessoas, como é que vocês estão? Eu falo gritando, desculpa, cara, eu sei que é... Como é que vocês estão? Eu sempre esqueço a abertura. A sua? É. Ah, que bom, cara. Quer dizer, a gente faz a nossa. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Léo, o que a gente vai ter hoje? A gente vai pegar só juntos. Tamo aqui, ó só, cara, vocês pediram pra gente parar um caralho e a gente resolveu vir aqui. Só vou alertar vocês que este vídeo no meu canal é a parte 2 do vídeo. A parte 1 tá no canal deles, beleza? Que canal é esse? Conhecimentos da Humanidade. A gente vai pegar só juntos. Conhecimentos da Humanidade. Só juntos. Pegar só juntos. É isso. Você se apresenta, cara, eu acho que Acho que todo mundo te conhece, mas foda-se. Eu sou o Bruno Lanaro, do canal Conhecimentos da Humanidade. E eu sou o Léo Lousada, por coincidência também sou do canal Conhecimentos da Humanidade. Pois é, eu me repeti na hora de escolher os parceiros de hoje. Crossover entre dois canais com 3 pessoas. Mas acho que vai ser legal, é o seguinte, ó. Vocês sabem que eu sempre tenho a pegada com vocês de trazer os negócios pra gente usar na nossa vida, beleza? Porque a gente tem percebido que esse negócio de falar de magia é um negócio meio, pra que isso? Pra que eu vou estudar cabala? Pra que eu vou estudar essas merda toda? Então a gente tem feito os vídeos mais na pegada de como isso influencia a nossa vida. A gente começou falando de hermetismo lá no Conhecimentos da Humanidade. E agora aqui no canal do Nina a gente vai falar de cabala. Ou cabalá. Tanto faz. Cabala. Caba fucking dala. Caraca, cabala! Nossa, Cabala. Veio um... Do estômago, Da né? essência. Foi cultural essa do cabala. ser, veio de Malkuth, assim. Auditífera. Então eu vou introduzir vocês aqui no Conhecimento da Humanidade e vou introduzir vocês no nosso amigo Léo. Cara, cabala. Como é que eu trago isso pra minha vida? O que tem aquelas bolinhas, cara? Aquilo lá é o quê? Massagem erótica? Pode ser aquela bolinha anal, né? Beleza, mas e aí, como é que a gente traz isso? Qual que é a importância de eu estudar cabala? Como que eu aplico essa merda na minha vida? Então vamos lá. Primeiro a cabala, ela basicamente é um dos pilares de qualquer escola de conhecimento ocultista do Ocidente. Então, Existe cabala hermética? existe. Legal. Ela foi adaptada, na verdade, a cabala judaica, desde que os judeus começaram a vir para a Europa, começaram a encontrar os cristãos, e aí para ensinar para os cristãos eles tiveram que começar a adaptar isso, e aí os cristãos beberam dessa fonte e criaram a própria cabala deles, que vai ser uma cabala, a gente vai ter cabala templária, cabala rosa cruz, cabala pitagórica, e aí a gente vai ter a cabala hermética, que vai vir da base da cabala hebraica, mas com viés pedagógico para nós ocidentais. Eu acho mais maneiro o nome cabala mística do que hermética até. Porque Kibel não é meio que revelação, não é isso? Recebimento. Recebimento, aí o recebimento hermético, eu não sei, eu tenho um conflito. Não, cara, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque as pessoas, elas têm mania de falar, você fala assim, cabala hermética, eles acham que Hermes fez uma cabala. Ah, Entendeu? Isso é muito comum no meu canal. Ah, cabala não sei o quê, tipo, não foram os judeus que desenvolveram a cabala e alguém pegou e reinterpretou isso ou facilitou a linguagem. Não, eles acham que foi Hermes que desenvolveu a cabala hermética. Não. Entendeu? Aí não, a cabala hermética ela vai ser posterior. Mas existem algumas lendas e tradições que dizem que quem ensinou cabala para Abraão foi Hermes. Então talvez pode ser que o conhecimento possa ter vindo disso. Isso é uma das fontes que diz, não são todas, que pode ser que Hermes ensinou a Abraão a cabala, depois os judeus foram desenvolvendo ela melhor. Mas a cabala hermética, como a gente conhece hoje, não. Ela vai nascer lá na Baixa Idade Média, vai sendo desenvolvida até chegar dentro da alquimia, das ordens Rosacruzes na Europa, e aí ela vai se desenvolver como a gente conhece hoje. Vocês entendem isso, gente? Isso é importante, eu vou fixar isso mesmo, foda-se. Não existem várias cabalas. Existe uma cabala e formas de interpretar a cabala, ou de compreender a cabala. Beleza? Então não é a cabala alquímica, foram os alquimistas que desenvolveram uma... Não, eles só pegaram a cabala que já existia e desenvolveram um método de leitura daquilo. Como astrologia, com tudo que é base para as ordens ocultistas, elas vêm de uma ciência antiga, elas foram sendo adaptadas para cada ordem. E como que eu pego isso no meu hoje? Então vamos lá. Uma coisa que é legal da gente entender, qual que é a diferença da cabala hermética para a judaica? Porque aí a gente vai começar a entender como a gente aplica a cabala. Legal. Da onde vem então a hermética? Ela vem da judaica. Qual que é a diferença? A cabala judaica, ela vai trabalhar muito com o que a gente vai chamar de misticismo judaico ou hebraico.
O que é esse misticismo? Essa Cabala hebraica ela vai trabalhar muito com meditação, com entonação de certos sons e movimentos corporais que sincronizados podem te levar a um estado alterado de consciência, e aí você vai receber Um contato, contato divino, uma revelação, vai ter uma epifania. Mas dentro da Cabala você tem simpatias. Então, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem um túmulo lá de um rabi... Não tem um treco, calma. Não. Mas tem um túmulo lá de um rabi Israel. Simpatias no meu canal. Falando bem Mas a de gente tá simpatia falando- no seu canal, não é só simpatia. Não, ele só falou que tem, não falou que tem. A gente já tá falando que funciona, É, a gente só tá calma falando aí. que tem. Tô dentro da tradição que acontece. Por exemplo, tem esse túmulo lá de um rabi que ele era conhecido por juntar casais. Então, em vida ele fazia isso. Então tem uma simpatia que você pega uma galinha, roda ela 3 vezes no túmulo. Eu adoro judeus, cara. E aí você pega essa galinha, gira ela, e aí beleza, você fez isso, você vai conseguir trazer a pessoa amada em 3 ovos ou 3 dias. Então, por exemplo, isso é uma simpatia, mas está dentro do judaísmo e isso é ensinado. Isso funciona. Não, Não sei. Porra, mano, aí você me fode. Talvez ele Não. deixe a galinha tonta. Você sabe como... Você sabe... vamos polemizar... Você sabe que pra mim Goetia é simpatia medieval, né? Pode ser. Eu super acho, cara, que Goethe, aquele negócio de traçar os símbolos e ter que fazer o pontinho do negócio lá, eu acho pra mim que é uma simpatia A medieval. gente pode falar um dia só sobre isso, Sobre cara, porque... Goethe? Então vamos lá, então dentro da Cabala judaica você tem práticas de simpatias, de magias pessoais, de processos meditativos para que você consiga se conectar com aquela tradição. Quando você pega e traz para a Cabala hermética, o que você vai adicionar? Junto à Cabala, você vai adicionar astrologia, tarô, você vai começar a adicionar outras ferramentas. Você me fode assim, velho. Calma, mas é com amor. Você vai começar a trazer essas outras ferramentas, o tarô vai surgir mais tarde. Tudo que confluiu no primeiro vídeo, Agora vai tá divergindo. E justo no seu canal. Depois vocês vão no vídeo deles lá e veem o que eu falei a respeito disso. Mas calma, eu tô explicando o processo de composição. Vai. Então, os caras que vão compor esse sistema, eles vão começar a agregar o tarô, vão agregar a astrologia, vão começar a agregar todos esses símbolos dentro do sistema da Cabala para ajudar a explicar a Cabala. Então, qual é a ideia da Cabala de forma prática? Ela é um mapa de consciência humano. Quando você entende as sefirás, que são a sefirot, né, que é o plural de sefiras, quando você entende cada esfera da árvore da vida, você está aprendendo uma parte da psique humana. Você está entendendo o que é um arquétipo. Não, cara, não. É porque a gente ficou 45 minutos falando sobre isso. Verdade. Lá no canal dos caras. A gente tava falando, a gente falou muito sobre autoconhecimento, cara. E a gente discutindo o que é autoconhecimento, como é que chega no autoconhecimento, Aí ele fala assim, tem um mapa do autoconhecimento. Exatamente. Então a Cabala ela serve para isso. Então você tem as 10 sefirot, cada uma vai representar um aspecto de um arquétipo humano. E aí você tem os caminhos que ligam elas, que são os arcanos do tarô. Então o que é um arcano do tarô? O arcano vem de segredo. O que um arcano faz? Ele liga 2 sefirot. Quando ele liga essas 2 sefirot, o que esse arcano está falando? Olha, eu sou a síntese dos 2 arquétipos. Eu sou a combinação dessas energias produzindo uma nova ideia. Então você tem mais 22 caminhos que estão ligados a isso. Aí você pode também associar os símbolos astrológicos. Então quando você coloca um símbolo astrológico de leão, naquele caminho você está falando o seguinte: além de eu ter esse segredo desse arcano, eu também, estudando o arquétipo do signo astrológico de leão, é o líder, é o rei, é o magnânimo, é o que atrai as multidões, eu estou entendendo mais um pouco do que é a confluência dessas energias. Tá, entendi. Então, mas me explica o seguinte, porque a gente tá falando um monte de coisa e eu ainda não entendi como é que isso vai mudar meu dia. Então vamos lá. A hora que você entende que dentro da árvore da vida você tem um arquétipo do guerreiro, você olha para dentro de você e fala, eu também tenho esse arquétipo, que na árvore da vida nós vamos chamar de Gevurah, representado pelo planeta Marte, ou seja, pelas leis marcianas ou artes marciais.
Então eu olho para esse arquétipo e falo assim, ok, vou buscar quem são os arquétipos de deuses que eu relaciono com essa esfera. E aí eu tenho uma esfera que o nome é Gevurah, que significa rigor ou força. Então o que ela está me ensinando? Que na vida eu posso ter rigor, posso ter força, que eu posso agir com a minha vontade, que assim como o arquétipo de Ogum, eu posso abrir caminho para as coisas que eu quero fazer, e que um guerreiro desse ele vai pensar no bem maior em detrimento do bem menor. Então você pensa, por exemplo, um arquétipo excelente para exemplificar é o Leônidas, o rei de Esparta. O que ele faz? Ele está num festival que ele não pode levar o exército para a guerra, ele pega 300 guerreiros de capa vermelha, que é a cor de Gevurah, e vai para a guerra. Ele sabe que ele vai morrer. Só que isso que ele vai fazer vai ganhar tempo para que a Grécia como um todo se reorganize para expulsar os persas. O que ele faz? Ele vai para o sacro ofício, para o sacrifício. Ele pensa no bem maior, que é a Grécia, e ele sacrifica o bem menor, que é a própria vida dele. Aí quando você pensa isso na sua vida, é aquela hora que você tem que tomar uma decisão para fazer algo, e você fala, eu preciso usar esse arquétipo, eu preciso entender essa energia, e agora é hora de eu pensar no bem maior e sacrificar o que não interessa. O que acontece a partir do estudo da Cabala vem de uma autorreflexão, vem de uma escolha. Vai vir de uma escolha. Inclusive dentro dessa escolha, eu dei o exemplo agora de Leônidas, né? Se eu pegar, por exemplo, os deuses gregos, Ares e Atenas, você tem Ares como o deus da matança personificada e Atenas como a deusa da guerra, da estratégia. Então quando você vai pra guerra, você vai chamar Ares. Eu vou pra porrada, Ares, eu quero Ares. Por isso que Aquiles, quando ia pra batalha, chamava Ares. Ele é o cara da matança personificada. Vou pegar meu inimigo de frente e vou encher ele de porrada. Agora, na hora que eu tô na tenda do general, eu tenho que ser Atenas. Porque é ela que faz a estratégia de guerra. Então, normalmente, Ares era tático, Atenas era estratégica. Isso, e é o mesmo arquétipo. Só que é a hora que você pensa, para pensar no bem maior, eu preciso me organizar estrategicamente e saber que em algum momento que eu for executar isso, eu preciso pensar no bem maior e não no bem menor. Você fez um vídeo sobre Jornada do Herói, certo? Se a gente for pensar, de alguma maneira, dá para relacionar a Árvore da Vida, que é o esquema da Cabala, como usada mais pelos ocidentais, Com os caminhos. com a Jornada do Herói. Então, por exemplo, você tem lá a primeira esfera, que representa o mundo físico, o mundo material, e aí você vai subindo até chegar em Keter, ou você desce, ou você sutiliza, ou você materializa. Mas isso não é só no campo metafórico ou metafórico, obviamente, mas não é só no campo subjetivo. A gente pode fazer esse caminho diariamente com as coisas. Então, a cada jornada do herói que você pode fazer, por exemplo, para você vir para cá, foi uma jornada do herói. Sim. Então, e vai ser concluída quando a gente encerrar esse vídeo. Você vai voltar para casa com o elixir da vida eterna. A árvore da vida, o esquema da árvore, ele pode ser entendido dessa forma também. Então você está no seu mundo comum, que é Malkuth, como o Léo acabou de falar, e aí você vai subindo a árvore da vida, passando por todos esses estereótipos, arquétipos. Então você tem Rod, que é o pensamento, é a inteligência emocional, você tem Netzach, que é a emoção, ou o sentir, você tem Yesod em cima, que é a intuição, vamos chamar assim. Então, para você chegar no fim da sua jornada diária ou de uma atividade, você pode pensar que para isso você precisa passar por cada uma dessas energias. Energia é só num termo bem abstrato. Ou desses símbolos. Desses símbolos. Então assim, você vai acordar de manhã até você ir dormir, você vai passar por momentos de reflexão, vai passar por momentos de raiva, porque é aquilo que a gente falou no outro vídeo, os polos estão ali. Então existe na Cabala, na estrutura, você tem uma coluna e outra coluna, da esquerda e da direita, e elas são opostas e complementares. Expansão e restrição. Exatamente. E você tem o caminho do meio. E você tem um caminho do meio que vai ligar as duas. Então você tem a essência ali no meio, muito identificado com o arquétipo crístico, né, do Messias, do Salvador. Você tem lá em cima o arquétipo do grande gerador, vamos chamar assim, ou enfim, da essência original. E você tem, por fim, o manifesto, o que sobrou de tudo isso, o que resultou de tudo isso. Então, conforme você vai subindo, e você vai ou descendo e concluindo uma tarefa, por exemplo, eu quero escrever um livro, eu quero fazer um vídeo, então eu vou da pequena ideia até a conclusão da inspiração. Da inspiração. Para os pensamentos, as ideias, para sentir, dar forma para aquilo, e depois você chegar na manifestação. A gente vendo toda a mente. Para a manifestação aqui embaixo. E aí, esse é o processo de trazer para o manifesto.
E ao mesmo tempo você tem o processo de sutilizar, ou seja, espiritualizar a sua experiência. Que aí é quando você acorda de manhã em Malkuth, toca o despertador, que é o chamado, e você fala, eu não quero sair da cama, e você sai. A hora que você sai, você pega o primeiro caminho, que é Tav, que é a letra hebraica Tav, que é o mundo, o arcano do mundo. E ali é a hora que te fala assim, se você sair do mundo, é a hora que eu vou te dar a chave de todos os conhecimentos do mundo. E aí você sobe esse percurso, que é o caminho da serpente, né? Então você vai passando por todos os caminhos, por todas as sefirotes, até chegar em Keter, que é a coroa da criação. E a Esse gente é o caminho para autoconhecimento. A gente tem na verdade sim, então, só pra ficar claro, a gente não tem uma árvore da vida pra vida. Não. A gente tem diversas árvores da vida para cada situação. Isso. Cada momento é uma árvore da vida. Então, tipo, por exemplo, se eu E acordo... você tá nela o tempo todo, você não tá numa sefira. Isso é legal de falar porque todo mundo acha isso. Quando você tá subindo a árvore, ela é um degrau. E não é. Como ela é um mapa de consciência, ela tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. O melhor do que aquele diagrama que a gente conhece da árvore seria mesclar todas as energias. Você até falou mapa de um auto... Você está falando agora de mapa de autoconhecimento. Não, não é isso. Tá, desculpa. É o mapa da... Não, não é desculpa, caralho. É o mapa da consciência. Então, por exemplo, eu vou passar pelo aspecto de Gevurah, eu vou em determinado momento mandar tomar no cu, caralho. Mas também vou ter um momento que eu vou... Porra... Seu rei de reset. Vem aqui, vamos ali fazer o bagulho. Que é o rei mais benevolente. Então, na verdade, é um ato. Qual é a parte prática da Cabala? É entender que o tarô está ali encaixado porque ele tem uma função simbólica. As sefirotes têm as funções simbólicas, os símbolos astrológicos e as letras hebraicas também. Inclusive essa coisa das letras hebraicas vem das meditações hebraicas de entoar aquela letra, né, para trazer aquela energia. Inclusive às vezes assumir a postura corporal daquela letra junto com a entonação. Então você está trazendo um monte de símbolos ali para dentro para falar aqui, tá vendo? Esse caminho aqui que liga Yesod a Netzach, que é o caminho do arcano da esperança, da estrela, ele representa tudo isso aqui. Então aquele momento no seu dia que você está fazendo isso, não sei o que lá, é a hora que você está mais com esse arcano mais exaltado. E aí é a hora de você reconhecer, é através do seu trabalho de autoconhecimento, saber, estou me valendo dessa energia. E aí, sabendo disso, você consegue alterar essa energia. Consegue, é E aí, o lance para- do pêndulo, que a gente falou lá no vídeo de hermetismo, que a gente consegue sair e falar, meu, eu tô desesperançoso. Caramba, eu tô agora no arcano da estrela, que é a esperança. Vou trazer o pêndulo para cá. Como é o meu arcano? É assim que ele funciona. Então, dentro desse conhecimento, vou trazer isso para mudar minha vida. Uma coisa só que eu queria trazer para todo mundo aqui, tá? Que a gente fala bastante disso no canal e eu gosto sempre de reforçar. A árvore da vida, como vocês estão vendo aqui na conversa, não é aquele negócio lá que funciona, né? Tipo assim, você tem um colarzinho de árvore da vida, não vai resolver sua É vida. só um colarzinho de árvore. É só um colarzinho. Você tem um quadro na sua casa com a árvore da vida, também não vai resolver sua vida. É a interação Sabe o que disso pode vai funcionar. Isso, sabe? Ó, você tem até um quadrão assim. Aí você todo dia medita no significado daquela esfera. O que é Rod? Puta, Rod pode ser. Que é exatamente o tarô que eu queria trazer. Que eu sei que o tarô não funciona, mas é a interação com ele. E aí você tem o tarô de Crowley, você tem o tarô de Rider-Waite e você tem uma porrada de outros tarôs. Quantos são, Léo? 1800. 1800 tarôs. Cada tarô é individual, mas expressa ali o que aquele autor, que estudou pra caralho ou não, entende daquele arquétipo, vamos chamar assim. Então, pô, o cara pintou ali de cores específicas, com uma forma específica, aquilo lá. A carta por si só é alguma coisa? Por si só não, mas se você refletir no que aquilo representa, aquilo pode facilitar na hora de polarizar. Ah, então a estrela é a esperança? Por quê? Ah, por conta disso, pô, eu taquei esse símbolo, tem a água, tem não sei o que, tem uma estrela, tem uma mulher, tem não sei o que, bacana. Como que eu consigo de alguma maneira me colocar a favor desse símbolo aqui? Porque eu quero tentar ser mais esperançoso. Então você tem várias ferramentas, por isso que é uma ferramenta... Você consegue trazer ele pra você, né? O símbolo. Sim. Mas é a interação do Bruno, do Nino, do Léo com relação àquele símbolo. Pô, o Rider-Waite pra mim não funciona tanto. O Crowley também não, vou pegar o de Marcelo que acho que fala mais... É muito isso. Tem mais a ver com o seu inconsciente, vai. Tem mais a ver com o que fala você. Então, na verdade, assim, não existe Agora vamos mudar de cavalo para tarô, já que você puxou o negócio. Então, na verdade, é assim, o que importa não é o desenho que está na carta, mas é assim a relação que ele te dá. Isso. Né? Porque você pode, sei lá... O desenho ele importa porque ele pode te dar um caminho simbólico.
Ali podem ter símbolos que são símbolos, o que eu chamo de símbolos naturais, que são símbolos comuns ao inconsciente de todo mundo. E aí você vai trazer aquilo para uma linguagem pessoal sua, que aí entra os símbolos pessoais. Então toda vez que a gente faz uma interpretação simbólica, a gente tem que levar em conta o que é natural e o que é pessoal. E aí o tarô, quando você compra um tarô, por exemplo, de Marcelle, você está olhando o tarô com aquela simbologia, com aquela interpretação que ele tem sobre a ótica do cara que fez aquele tarô. Que às vezes é o processo dele. Sim. Então ali a gente vai se valer do inconsciente coletivo para conseguir interpretar, mas na hora que você faz a reflexão, você traz pro seu pessoal também. O próprio Léo, eu vou usar o seu exemplo para falar, olha que incrível. O Léo traz, e é uma coisa que eu digo muito, mas não tenho esse exemplo tão claro, que é assim, existe o inconsciente coletivo, que tem lá os arquétipos e tal, e existe o inconsciente pessoal que vai personalizar aquele arquétipo, aquele símbolo. Então o Léo, sempre que eu falo isso, ele traz o seguinte exemplo, não vou entrar em detalhes aqui, mas estava falando de árvore e tal, da figueira, que foi onde Buda se iluminou e tudo mais. E aí uma certa pessoa virou para ele e falou assim, pô, e pra mim figueira tem tal significado porque na casa da minha avó tinha uma figueira, então pra mim tinha isso. Ainda invento mais uma. Imagina se o menino apanhava com galho de figueira e sabia que era um galho de figueira. Então não vai ter esse símbolo de expansão de consciência. Vai ter um símbolo de apanhar. De restrição. Sim. De restrição, por exemplo. E essa mesma interação a gente tem então com as sefirotes? A mesma Ou coisa. seja, uma sefirote ela pode pra mim ser uma coisa muito legal, mas de repente pra você ser uma coisa Pode que ser. dá um trauma. Vou te dar um exemplo. Você que conhece Umbanda, é aquela coisa que o cara faz merda, é irritado, briga com todo mundo e fala, eu fiz isso porque eu sou filho de Ogum. Sim. Aí o cara justifica o defeito dele usando o orixá. Só que o que ele tá fazendo? Ele tá pegando a oitava baixa do orixá. Uma coisa que um grego fala assim, eu fiz isso porque eu sou raivoso porque Ares é raivoso. Porque você tem as histórias de Ares agindo na oitava baixa. Então para que servem os mitos e os arquétipos que são associados a Sefirot? Para que você reconheça o que é ser aquela energia na oitava alta e o que é ser aquela energia na oitava baixa. Então quando você está agindo de uma maneira emocionalmente desequilibrada, rode em oitava baixa. Quando você está usando a sua inteligência emocional, rode em oitava alta. E aí é a hora que você começa a sacar. E aí é aquela mesma coisa que a gente falou no vídeo de hermetismo. Né? Você reconhece fora e reflete dentro. Ou reconhece dentro para refletir fora. O hermetismo vai estar aqui nos cards e vai estar pipocando do cara. Boa. Então quer dizer, eu uso os deuses, uso os mitos, uso os arquétipos como uma forma de explicar a humanidade através das suas oitavas. Cara, eu tenho uma pergunta sempre que eu ouço isso, tá? Eu confesso que eu não sou um estudante a fundo da Cabala, porque pra mim ela não diz muita coisa, né? Como a gente tá trazendo essas questões de, não, tem que se relacionar, eu não me relaciono muito bem com ela. Mas a grande questão é, vocês acham que isso sempre me preocupa, cara, porque vocês têm uma finesse de pensamento ao avaliar uma coisa que eu acho que é muito difícil da gente esperar do público. Sim. E não tô falando de vocês são foda. Mas tipo, muito. Te explica melhor. Não sei por quê, porque, mano, eu fico vendo assim, tem escola de cabala, centro de cabala, não sei o que de cabala. Você acha que num curso de cabala, eu não tenho ideia de como esse curso funciona, mas você acha que as pessoas conseguem chegar num nível desse de finesse de raciocínio? Eu vou falar assim, eu estudo cabala há muito tempo. Eu estudei com Rabi, eu fui iniciado numa tradição de cabala hebraica, uma tradição de um Rabi específico chamado Baal Shem Tov. E eu estudo até hoje. Eu posso te dizer que eu vou precisar de umas 10 vidas para, acho que, entender tudo. É muita coisa, é muito complexo. O que a gente está trazendo aqui, na verdade, é bem um resumo para as pessoas terem uma ideia do que é. Mas não dá pra num curso de um dia ou de um fim de semana você aprender cabala. Não dá. Puta, e eu acho super que a gente vai pegar isso daí e entrar naquela explicação que a gente tava tendo no canal de vocês a respeito de iluminação, cara. Porque assim, eu acho que se você for pegar os manuscritos que você tem, sei lá, o que você anotou do seu curso com o Rabi e ler agora, você vai ter outras perspectivas e percepções, porque você tem uma perspectiva e percepção da vida ampla, mais ampla do que era. Então, tipo, eu acho que a cada momento que você dá um passo adiante no seu conhecimento, fudeu tudo que você tinha aprendido. Você sobe a tal da espiral que você vai subindo. E aí não é mais, você tá no mesmo ponto, só que uma volta em cima. Então você tá vendo a mesma coisa com uma consciência diferente. E cara, é assim o tempo todo. Eu pego, por exemplo, eu tô há 9 anos numa ordem, passando por um processo há 9 anos, e é um processo quinzenal, é bem puxado.
E hoje eu pego o meu caderno das sombras do primeiro ano, leio e falo, eu me sinto um idiota. Porque várias coisas que eu tô vendo hoje eu já tinha visto. Só que eu não tinha a consciência para sacar. E agora eu olho e falo, isso já estava escrachado aqui, mas só agora eu tenho a consciência para enxergar. Isso é com qualquer coisa. Você vai ler o Kybalion uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, a 10ª vez é diferente. Eu queria trazer isso muito para vocês que estão aqui, porque assim, a grande maioria do meu público são pessoas que estão começando na magia, procurando alguma coisa desse tipo. E é assim, velho, eu falo isso pra vocês para um caralho, vocês vivem indo em outros canais, que todo mundo deve pra isso, mas olha só, o cara falou aqui, eu tô há 9 anos numa ordem, quando eu pego o meu caderno do primeiro ano, eu vejo que eu não aprendi. Cara, eu não sei se a Árvore da Vida fala disso pra nós, cara, mas como é importante a gente se rever e rever conceitos e assumir que às vezes a gente tá errado. Né? Tipo, a gente não sabe tudo, gente. A gente tem que estar o tempo inteiro comendo o conhecimento novamente, degustando ele novamente, digerindo ele novamente pra ver se a gente vai soltar a mesma coisa. Então, tipo, vocês percebem como é importante? 9 anos numa ordem, gente. Tem gente, eu falo isso porque tem gente que vem aqui e às vezes eu vou mudando de opinião conforme eu vou tendo informações novas. Sim, E que é absolutamente normal. Pois é, só que as pessoas, é aquele papel do mestre, do guru. Não, o cara tem que ter todas as respostas. Sim. Cara, se você tá seguindo alguém que tem todas as respostas, velho, sinto muito, cara. É, porque não dá, cara. E tem um problema muito sério na magia, que é uma coisa que a gente tem que fugir, é quando a gente se cristaliza num conhecimento. Fala, eu dominei o conhecimento, vou parar aqui, e aí é uma cagada, cara, porque ninguém domina nenhum conhecimento completamente. Né? Não existe, eu acredito muito que não existe mestre encarnado. Enquanto a gente está aqui, a gente tem um limite do que a nossa consciência vai alcançar, até onde ela vai iluminar, até onde a gente vai conseguir chegar. E aí, cara, isso depende de você estar estudando sempre. Sim. Eu já li, por exemplo, eu não tenho preconceito com nenhum tipo de conhecimento. Então eu já li livros de cabala extremamente profundos e já li livros de cabala extremamente rasos, do tipo, consome rápido. Mas até nesses, tem alguma coisinha que você olha e fala, puta, isso aqui é legal pra caramba. Nunca tinha pensado, ali, né? Nunca tinha pensado nisso por esse ângulo. Outro dia eu tava lendo um livro extremamente bobo de cabala, bem bobinho assim, e eu li um negócio que eu falei, cara, isso aqui me trouxe uma chave para entender um negócio muito mais profundo que eu tava lendo no Sefer Yetzirah que eu não tinha sacado completamente. Aquela bobeirinha ali me trouxe a chave. Mas não traz a chave justamente porque você tinha uma carga. Porque você já tem uma carga, claro. Ela vai se complementar. Não adianta ler só o raso, né? Isso, e ficar esperar. achar que tá bom. Mas é essa busca constante pelo conhecimento, e o que chegar na sua mão, pega e dá uma olhada, dá uma chance para aquilo. Mas não tem aquilo como uma verdade absoluta nunca. Nem o que a gente está falando aqui. Exatamente, porque as coisas vão se complementar. Você vai achar às vezes outras fontes que você vai olhar e falar, pô, isso aqui é uma outra versão da cabala, um outro viés. As próprias escolas de cabala ocidental, que são 5, a templária ela é muito diferente da pitagórica. Então você olhando as duas escolas, você fala, não é possível que isso aqui é igual. A hora que você estuda a fundo, pum, você chega no ponto onde elas se tocam, você chega na essência das Aquilo coisas. que o Lino falou, são várias visões Isso. que chegam no... Agora, eu queria puxar uma coisa específica que você falou, você também, para pegar um aspecto que eu queria discutir contigo. O Léo falou, não acredita em mestre encarnado e tal, né? A gente tem um limite ali da nossa iluminação e tudo mais. Mas a gente acaba, até por meio de constelar um arquétipo, assumindo o papel de velho sábio. O arquétipo de mestre, por mais que a gente não seja, a gente ocupa. Como aqui agora, de alguma maneira, a gente está fazendo isso. E aí, quando a gente estava conversando um pouco antes da gente começar a gravar, sobre, de novo, a jornada do herói e da importância que o encontro com o mentor é importante, ele vai te ensinar até a página 2 e ele some. Exato. Ele te abandona. Ou ele morre. Ou ele morre, ou ele... Vai sei lá. ver nos filmes. Cara, você sabe um negócio? Aí esse é o ponto que eu queria puxar de você, porque você, nesse mesmo momento, falou assim, eu não acho que tem que ter esse mestre. E é isso mesmo, porque o mestre é importante para ele te dar pelo menos o livro aqui. Ó. Não, eu acho que eu me falei mal. Eu entendi errado. Não, é porque na verdade assim, eu não acho que tem que ter um guru. O que é o guru? É o cara que tudo sabe. É o cara que você transfere a responsabilidade. Isso, que exato. tira o protagonismo de si e joga pra ele. Quer ver? Eu tenho um negócio que eu sempre falo aqui nos vídeos e falo, é uma lei mesmo que tem na ordem que eu fundei.
o meu intuito com a ordem é que as pessoas me ultrapassem, porque eu quero que eles me ensinem. Então, tipo, eu criei uma ordem para que as pessoas fossem melhores do que eu, para que elas me ensinassem. Pra você aprender mais. Justamente para sair desse protagonismo uma hora, entendeu? E a gente já está em vias de, inclusive, com eleições, essas coisas todas, de mudar o grão-mestrado, digamos assim, a gente chama de outro jeito, mas o grão-mestrado da ordem. Justamente para quê? Porque eu entendo que eu não tenho que ser o cara para sempre na frente das pessoas. Eu tenho que sair no momento e deixar a pessoa ir e também entrar atrás também e falar, mano, agora você me ensina. Né? Tem uns caras, por exemplo, lá na ordem que os caras manjam pra caralho de projeção astral, eu não manjo tanto. Então eu já falei pra ele, e é discípulo, tá ligado? É o segundo nível. Falei, cara, me ensina então como é que faz, vamos puxar. E assim como eu vim aqui com você, falei, acabei de falar, cara, puta, eu não estudo cabala, velho, não faz parte do meu negócio. E tô aqui bobo olhando, tá ligado? Então eu acho que mestres existem, gurus não. Mentores. Alguém que vai ser um guia, vai te orientar, Sim. te mostrar uma parte do caminho. E principalmente, saber a hora que vai sair. Sim. Isso. Isso é importante pros dois, né? Sim. Pra quem tá sendo mentorado e pro mentor olhar e falar, meu amigo, agora é de você andar sem rodinha na bicicleta, pode sozinho. E aí a gente cria um puta problema pra gente, né? Sei lá, eu tô fazendo atendimento particular agora. Então, eu crio um puta problema, porque eu não posso correr o risco de fidelizar meu cliente. Ou gerar dependência, né? É um comércio Exatamente. besta que eu tô fazendo. Eu sei que marketingmente falando, é um comércio besta. Porque se eu fidelizar meu cliente, eu não tô fazendo meu trabalho. Eu diria que em termos de marketing é bom, porque ele tá falando assim, cara, se você for passar com o Nino, uma hora você vai ser independente o suficiente para não precisar passar com mais ninguém. Você vai ser suficiente em você mesmo. Porra, obrigado, cara. Eu vou gravar isso e vou colocar nos vídeos. Isso eu vou gravar. E talvez isso não seja bom pro seu bolso. Mas, porra, pra quem tá te vendo é do caralho. Domine a si mesmo, seja protagonista da sua vida. Sim, cara, mas eu acho... Cara, eu não sei, agora eu queria muita opinião de vocês, que vocês estão nisso até mais tempo do que eu, assim, vocês falam com mais pessoas. Cara, como é que é a relação da dependência? Porque vocês também devem ter, né? Aquele cara que fica o tempo inteiro falando com vocês e buscando ajuda e não sei o que lá. Como é que vocês Isso tem, cara. saindo da cabala? A gente vai tratar, voltando pra cabala, que nem a jornada do herói, a gente vai ter que se enxergar como mentor e saber que a gente pode ir até um ponto com o cara. E olhar pro cara e falar, cara, daqui em diante é com você. Eu não posso te dar mais nada. Não adianta mais eu te falar nada. Você agora tem que procurar o seu caminho sozinho. Vou pegar outro exemplo. Essa ordem que eu dei de exemplo, essa específica que eu tô há 9 anos, eu gosto que eu tô há mais tempo, outras menos, mas essa que eu tô há 9 anos, a proposta da ordem é criar indivíduos autônomos, que vão sair de lá magos para cuidar da sua própria vida sem depender de ninguém lá dentro. Então essa é a ideia que a gente tem que ter. A gente tem que ir até um ponto e falar pro cara, acabou meu papel na sua vida, hora de você seguir sozinho. E talvez seja a hora do cara, talvez seja a hora que a minha mentoria acabou. E pode ser que ele ande um pouco sozinho e ache outro mentor. Isso. Que é E ande natural. mais natural, ande mais um pouco e ache outro mentor. Como foi a minha vida? Eu tenho 40 anos. Eu tô nessa história desde os 5 anos de idade. De ir em centro espírita, depois de começar a ir para outros lugares, na adolescência virar demolê. Ler enciclopédia. De estudar, de estar sempre nessa vida. Sério, velho? É verdade. Aí, mas cara, a minha vida sempre foi essa, sempre foi estudar e estar dentro disso. Então, eu sempre encontrei mestres, né, no sentido mais de guias, né, que eu não gosto muito dessa palavra, mas dos guias, de te orientar. E a hora que chegou num ponto, às vezes o cara virava pra mim e falou, meu, agora é a sua vez, segue seu caminho. Ou eu olhava e falei, meu, cheguei até o ponto onde ele podia me ensinar o que eu precisava aqui. Pro meu grau de consciência, tá na hora de eu ir buscar outra coisa. E isso é complicado, né, cara? Porque mexe com 2 egos, né, ao mesmo tempo. Exato. Mexe com o ego da pessoa que quer ter o terceirizador de culpa e mexe com o seu próprio ego. Que porque- quer ter o poder. que quer ter o poder da Inclusive pessoa. de manipular. Inclusive porque, mano, é muito gostoso, né? Ou de Porra, transferir a porra. responsabilidade. Então, é o da terceirização da isso, culpa. que esse é normalmente o que o nosso ego faz. Ele fala assim, meu, esse cara é foda, ele me ensina pra caramba, vou ficar embaixo da asa dele. Existe que eu um vou outro aprender. risco do mentor que é assim, pô, eu tô passando por isso, aí o mentor vira e fala, não, mas isso é seu na verdade, né? Isso é responsabilidade sua e tal, só que fica num campo tão das ideias e não tem a introjeção daquilo da pessoa, puta, eu sou invejoso, né, como a gente tava falando, eu sou aquilo que eu acho ruim,
E só que eu até me perdi no raciocínio. Eu não me identifico. Aquilo fica tão subjetivo que aquilo não vira verdade. E aí eu vou voltando no cara. E o cara vai falando coisas bonitas e metáforas e tal, a ponto da pessoa, nossa, é mesmo, eu sou um desgraçado, mas... É o seguinte, eu tenho meu canal aqui que eu falo as coisas assim, o que a gente tá fazendo agora, meio no papum, tá ligado? Mas vocês passam por esse negócio? Eu fico muito bravo com as coisas, às vezes, que eu vejo no Facebook, essas coisas todas. Eu ainda não consegui... Sublimar isso, é isso? exato. Coisas me irritam. Então é assim, essas pessoas que às vezes elas entram no YouTube, eu tenho um canal no Facebook, entram no Facebook, eu tenho um canal no YouTube, e elas falam um bagulho cheio de palavras pomposas que não querem dizer absolutamente nada, e um monte de gente se encanta. É a história do compartilhe e dá um amém. Sim. Compartilhe e dá um amém pra mim é foda. Mas tipo, cara... Não, eu entendo você. Não, mas ó, tem coisa. E aí tem gente que lê aquilo, acha lindo, e olha e aí beleza, aí acaba de ler, passa 5 minutos, esqueceu. Exato. Aquilo não fica, porque aquilo não tem a profundidade que causa a autorreflexão. quem me protege não dorme, tá ligado? Cara, isso... Não, mas ó, eu acho que tem coisas e coisas. Por exemplo, poema. Pô, poema é maneiro porque não tem a intenção de você, caralho, ir trazer pro racional e estudar aquilo de uma forma complexa. Tem a intenção de te tocar. Tem coisas que são escritas pra gente só sentir e tentar. E às vezes tem insights, às vezes rola. Você lê e fala, puta que pariu, caralho, pode crer. Né? Não nessa intensidade toda, mas puta, pode crer, isso aqui faz sentido. Talvez esqueça, talvez não, talvez faça sentido e talvez mude, né? Tem uma transmutação aí. Mas eu concordo com o que você estava falando. Compartilha e dá um amém. E quem me protege não dorme. Não, sabe o que é, cara? Talvez eu também não tenha explicado clichê, direito. né? Não é só o clichê, mas é a sua relação com o clichê. Porque parece que quando você lê aquilo lá, tipo, sei lá, quem me protege não dorme, você se... De novo, você tá terceirizando a sua imbecilidade pro Exu. Né? Ele tá falando assim, Exu, eu sou um babaca e você me protege. É preciso, né? E a pessoa não consegue perceber o quanto ela tá sendo imbecil. Isso é na verdade o que a gente define na filosofia como burrice. Porque... Não, eu tô falando sério, o Kant define burrice. Ele define burrice como uma doença social, porque você não sabe que não sabe, não sabendo que não sabe, você não aprende. Então, tipo, você usando essa arquetipagem de quem me protege não dorme, você fala assim, eu sou um besta, que eu não vivo sozinho, e eu preciso daquele cara que vai me proteger. Pra fazer aquilo que eu não faço. Em nenhum momento eu quero ser melhor. Acho que Cara, às vezes é foda olhar o mundo, eu não sei se vocês passam por isso, mas com certeza vocês passam, porque é foda você olhar essas coisas simples e pensar além do básico. Né? Era melhor o cara colocar uma imagem dessa escrito quem me protege não dorme e de fundo tá a foto dele. Um espelho, né? Tipo, escrever isso no espelho. Puta, isso ia ser foda. Isso ia ser foda, eu vou escrever em casa. Quem me protege não dorme. Cara, porque eu não sei como que vocês funcionam com isso, assim, porque isso, de verdade, isso me machuca. De olhar as pequenas coisinhas, por exemplo, eu recebi uma mensagem hoje no Facebook. Porque tá acontecendo clonagem de perfil. Aí eu perguntei, você tem alguma foto, alguma coisa que isso acontece mesmo? Aí a pessoa falou, eu pensei que você fosse meu amigo, então eu tô compartilhando para te ajudar. Eu falei, mas gente, isso é notícia falsa. Você sabe o quanto espalhar notícia falsa faz mal? E aí você começa a criar um monstro em cima de uma coisa, mas porque você olha muito além daquilo? Sim. Vocês passam por isso também ou sou eu? Eu sou idiota? Não, bastante. Isso não acontece só no meio espiritual, né? A gente tá vendo pela política hoje o quanto isso é comum e o quanto isso é um comportamento humano recorrente, de querer provar uma verdade por qualquer viés. E aí você, tá aqui, é isso. Não, mas você pensou em cima cima disso? Não pensei, tá aqui, E aí o pior, você começa a olhar aquele quadro, você vê por uma figuração maior, só que você não consegue falar sobre isso, porque a pessoa simplesmente não chega onde você quer. E a mesma coisa com a espiritualidade. É mais fácil eu pagar R$100 para fazer um feitiço de amarração do que eu olhar para dentro de mim e falar onde foi que eu errei nesse relacionamento. E aí quando você chega pra pessoa e fala, pessoa, você é psicólogo, pessoa, talvez isso aí tenha saído do sua bunda, velho. A pessoa não entende e fica puto com você. Ou tá entrando na sua bunda. Não. Então, por isso que não dá pra falar. Não dá, então. Por isso aqui... Você não sabe se tá entrando saindo isso? Não. Porque se falar,
não entra. Lembra aquilo que você mais cedo você me perguntou o seguinte, por que que tem... aliás, não foi você, foi sua crush. Por que Crush. Ela tá puta comigo, mas beleza. Por que que tem terapias que ficam anos e anos? Foi ela, né? Foi. Eu falei duas justificativas lá, uma delas envolvia muito ego e tal, não sei o que. Mas outra é exatamente isso. Porque você precisa ficar rodeando, porque a pessoa tem que chegar a essa conclusão. Porque você vira e fala assim, cara, você é um cuzão. Não sou. Nunca vai ser. Nunca vai assumir. Isso é trabalho de preto velho, né, cara? É isso! Exu também. Exatamente. Exu também, né? O Exu vai te provocando pra ir tirando isso dentro de você. E a hora que você chega e fala, caralho, o cuzão sou eu. Só que eles querem que você chegue nessa conclusão. Porque se ele fala o seu cuzão, você não come. É a mesma história o nego quando pergunta pra mim, por que ordem é secreta, tem grau? Por causa disso. Porque quando você entra na ordem, no primeiro grau, alguém vai falar assim pra você, olha, quando você vê alguém com raiva, é porque você reconhece a raiva em você. Você fala, legal, é verdade. Chega no segundo grau, você fala assim, sabe todo mundo que você reclama de inveja? Porque a inveja tá dentro de você, você é invejoso. Aí o cara, faz sentido, porque no primeiro grau aprendi o negócio da raiva. Chega no terceiro grau, você é um invejoso filho da puta e a responsabilidade de tudo que acontece na sua vida é sua. Aí o cara fala, faz sentido porque eu subi a escada pra chegar aqui. Agora se o cara chega no primeiro dia e você fala assim, tudo que aconteceu na sua vida é culpa sua. E você é um invejoso. E você é um invejoso, raivoso. E aí, você fala, mas eu acabei de perder meu filho. Aí você fala, escolhas da sua vida. O cara cata uma metralhadora e acaba com todo mundo dentro da ordem. Então por isso que até no hermetismo, na cabala ou qualquer tradição dessa, você vai galgando degraus para preparar sua consciência para poder olhar para dentro de você. É por isso que eu não indico livros. Olha aí, você não indica livros? Não indico livros. Sabe por quê? Porque eu não sei onde o cara tá, mano. Esse é um problema sério. Entendeu? Tipo, as pessoas agora pararam, mas de começo todo mundo fala, indica aí aonde eu começo a magia, aonde que eu faço É isso. muito difícil Eu fazer indico, isso, eu, né, eu cara? comecei, eu limitei, falei, eu não indico mais livros. Eu não, pra mim é muito difícil também indicar, porque alguém fala assim, me indica um livro pra eu começar a aprender magia. Eu falo, cara, eu comecei a aprender magia lendo o mito grego. Começa a aprender magia com a Palmeirinha, velho. Pode ser, né? mas Fazer é cozinhar verdade. ali, pode ser, mas é isso mesmo, não dá. Acho que cada um começou num ponto eu indico diferente. livros. Hã? Eu indico livros. Tá bom, cara, que bom. Eu entendo essa sua dificuldade de indicar livros, porque eu também tenho. É difícil a gente saber em que grau o cara tá, né, pra chegar e falar isso e tudo. Mas, por exemplo, na Cabala tem um livro que eu sempre indico, e ele tem um grau de dificuldade alto, mas ele também tem um grau de facilidade. Então, qualquer caminho que o cara tiver, ele vai absorver alguma coisa dali. Talvez, como a gente falou do Kaibalho, com o tempo, pode ser que o cara vá começando a ler, entender outras camadas, ver que tem algumas coisas a mais ali. Cara, eu entendo, mas eu tenho um problema um pouquinho mais grave, talvez. Porque assim, eu tenho medo de citar um livro pro cara, aliás, dois. Primeiro, de citar um livro pro cara, conhecendo a reputação do brasileiro como eu conheço, eu broxar o cara de leitura pro resto da vida. Pode ser. Puta, isso é foda. É, sabe, Tipo o Bruno, quando foi ler Dogma e Ritual de Alta Magia. Ele quase desistiu da magia. Não, mas tem- livro infernal. Mas é que nem você na escola, tá ligado? Você tem, sei lá, 8 anos, a pessoa memórias póstumas de Brás Cubas. Você nunca mais vai ler a Nunca sua mais vida, vai ler. cara. Então eu tenho muito medo de cair nesse erro também. Realmente, Tá ligado? pô. E broxar uma pessoa na leitura dela, porque eu citei um Kant da vida, sei lá, um negócio metafísica É dele. um bom ponto, realmente nunca tinha pensado nisso. E também eu tenho medo do cara entender merda. Porra, mas vai deixar de indicar porque o cara vai entender, Pô, né? cara, porque foi aquilo que eu conversei com você lá fora. O pessoal, ele tá no outro vídeo lá no canal deles. O pessoal da ordem falou, cara, que o que os caras fizerem com o que eu tô explicando é culpa minha. Isso você tem Então, responsabilidade mesmo. Então se o cara pega um dogma ritual de alta magia, que tem lá um rito de não sei o que lá, não, o Magia Prática de Franz Bardon, pega lá, não tô indicando, pega lá o livro, lê os exercícios, faz e entra numa crise psicológica, por exemplo, Vai falar porque que você que falou vai pra falar, ele, vai, culpa minha. Mesmo que ele fale, Mesmo que não fale. a culpa é minha. Entendeu? Então eu não indico o livro, cara, pra não cair nessas coisas. Tem gente que vem aqui no meu Mas canal. por outro lado, às vezes, por exemplo, quando você fala assim, eu vou ensinar magia prática, não sei o que, não vou indicar livro. Você não tem medo também que o cara, só pelo pegar o tema, ele vai ler qualquer coisa? E essa qualquer coisa, se não tiver uma orientação, Mas guia... aí eu não fui eu que falei pro cara Não, fazer. tudo bem, você não foi lá e falou, leia o Franz Bardon, ninguém tá indicando, mas
ler o Franz Bardon. Em vez de ler o Franz Bardon, ele foi ler o Zezé da Esquina. Posso te provocar também? Pegando exatamente o gancho do Léo, você não tá fugindo da sua responsabilidade. Você sabe que o canal aqui era pra vocês falarem, né? Não, mas você sabe... O Bruno ele gosta de pegar essa coisa de entrevista, né? Você não, vê que ele tá você te não acha que você tá perguntando. fugindo do só? Eu já, foda-se. Não é de psicólogo. Fugindo da sua responsabilidade? Acho. E tudo bem? Tudo. Ah, que cuzão! Ah, Pega a porra da rédea da sua vida, cara! eu pego a porra da rédea, mas nas minhas regras. Então por isso que eu tenho a ordem. Você só indica pra quem tá na ordem. Sim, porque lá eu consigo acompanhar Porra, a e pessoa. os milhões que te assistem, ô caralho? Cara, a ordem é aberta, você pode pedir filiação, cara. Quantos passam lá? Quantos entram? Então, essa é a questão. Agora, se o cara não consegue nem passar no teste da ordem, como é que eu vou indicar pro cara um livro? Porque se ele não passou no teste da ordem, eu tenho certeza que ele não Mas sabe o papel do interpretar um texto. mentor é entregar pro herói a arma que ele vai usar pra Mas o derrotar o papel vilão, do cara. mentor também é escolher o discípulo dele. Mas eu entendo, concordo, mas acho que na hora que a gente tem um canal público, a Você gente escolheu, Não, você escolheu, eu né? escolhi, mas eu também tenho que escolher como é que eu vou tratar esse discípulo. Pode ser. Porque você não trata todo discípulo igual. Eu entendo a sua visão de não entregar, eu acho que é válido. Então aqui, por exemplo, no canal, eu falo das coisas superficialmente. Sim. A partir daí, o que você faz com essa informação? Porque o que eu falo aqui não é perigoso. O que vocês estão falando aqui nesse canal, nesse vídeo, é coisa de vocês, cara, é responsabilidade de vocês. Sim. Mas me perguntam de Goethe, Nino, fala sobre Goethe. Eu vou pegar com uma contextualização histórica da Goethe para trazer. Não vou falar como é que se, sei lá, invoca Baal, sei lá. Não vou falar isso. Entendeu? Então, se você quiser conhecer a história da Goethe, você vai pro meu canal. Agora, se você quiser praticar Goethe, não é aqui que você vai saber. E geralmente eu falo. Eu não vou ensinar a fazer ritual, não vou ensinar a fazer isso, não vou ensinar a fazer isso. Aqui é histórico. No vídeo de tarô eu não ensinei a jogar tarô, no vídeo de runa eu não ensinei a jogar runa, não ensinei nada disso. Eu contextualizo historicamente. Entendeu? Meu vídeo ele é muito pouco, meu canal é muito pouco místico, cara. A gente também tem uma pegada dela justamente pelo mesmo motivo. O dia que falar de Goethe, eu vou falar da Goethe como eu estudo há muitos anos e eu não vou ensinar aqui você a invocar o Vala. Problema seu, se você quiser aprender isso, vai lá e aprende, mas sem eu assinar embaixo. Exatamente. Entendo isso. Acho que talvez um livro seja mais inócuo, quando talvez a gente consiga deixar claro e falar, ó, tô te indicando esse livro X, não foi eu que escrevi. Mas eu li esse livro faz parte do que eu compreendo e ele não é a única fonte. Então faça como eu disse agora, né, antes. Leia várias coisas. Cara, você é tão inocente às vezes. Não, porque isso aqui é parte do que. Não, faça como eu leio. Eu sei que o cara não faz. Às vezes o cara pega aquilo e tem aquilo como Bíblia. Não vocês fazem. Mas tem gente que pega aquilo como Bíblia. Mas a gente tem que, talvez aí vai orientando, falando, você leu tal coisa, depois de ler tal coisa, vai lendo e vai construindo um vocabulário mágico em cima de uma beleza, tradição completa. vocês têm 120 quantos mil? 138 mil, né? Acho 124 mil. Acho que 101 caralho de mil. Isso aí. Vocês têm tempo de pegar esse 101 caralho de mil e falar isso? Não dá. A gente fala no vídeo e Pois é, cara. aquela coisa, a comunicação, Exatamente. você tem o receptor. E é o que eu falei, se eu for pegar alguém pra ensinar, eu não tô falando que não faço. Eu indico, mas eu preciso escolher essas pessoas. Sim, com E um certeza. jeito que eu entendi que é um jeito bom de escolher, de selecionar, é fazer a pessoa entrar na ordem. Porque aí tem pelo menos um formulário e uma prova. Entendeu? Em Eu penso o geral, seguinte, mas eu em penso o geral, seguinte. a gente, quando alguém pede pra gente alguma coisa desse tipo, a gente orienta a procurar uma ordem. Eu também. É um primeiro passo. A Realmente gente sempre fala faz isso. Vai lá, procura uma ordem, vê qual que é o que você conhece as ordens, vê onde você se encaixa melhor. Porque realmente, você indicar um livro pro cara, sem o cara ter uma base, ter uma ordem pra acompanhar ele entender aquilo, é um livro de ficção. É um livro de ficção. É um livro de ficção com todos os atributos pra dar merda. Pode ser, dependendo do livro vai dar merda. É tipo Helena Blavatsky. Tipo Você sabe- São Cipriano, o cara vai lá endeusar um pombo. Aí ele vai colocar o pombo no altar e fica, ó pombo, só que endeusar o pombo é matar o pombo. Eu quero matar o pombo de verdade. Não, mas tipo, a Helena Blavatsky, você sabe que metade da história da raça ariana surgiu do livro da Helena Blavatsky. Sim. Então, tipo, foi um idiota que alguém indicou pra ele no YouTube o livro, e aí o cara leu e interpretou. É como a história do Hitler com o Frio. O Frio é um livro de ficção escrito pelo Rosa Cruz,
para contar uma jornada do herói pela visão dele. Os caras da sociedade de Tulileiro acreditaram que no subterrâneo tinha uma energia chamada Vril e o Hitler mandou um monte de cara pro Tibete pra procurar O essa canal, porra. aliás, sobre os Vril tá aqui, ó. Eu acho o seguinte, eu não sei se a gente faz tanto quanto você, né? Talvez eu divirja um pouco da opinião do Léo com relação a isso. Talvez a gente muitas vezes vai na história, mas a gente acha que a gente coloca muita informação e que eu acho que faz parte da nossa dinâmica com o canal. Por exemplo, a gente vai falar de tarô, a gente... Fala da experimentação de vocês, vai falar o que o julgamento pode significar, o que elemento que tem aqui na nossa leitura. A gente sempre gosta de falar isso também, visão, conhecimentos da humanidade, não é a visão nossa visão sobre esse arcano e tudo mais. Eu acho o seguinte, o que a gente gosta de fazer muito com o canal, e não é propaganda do canal, mas só para entender um pouco essa relação assim, de responsabilidade, a gente, em geral, fala de ferramentas de autoconhecimento, que eu acho que resume muito do que a gente vem falando aqui, né? Do cara ser dono da própria vida e saber as responsabilidades que tem, inclusive a nossa de por que indica e o porquê não. Acho que o porquê, como você já falou algumas vezes, é muito importante também. Então eu acho que quando se trata de ferramentas de autoconhecimento, eu acho que a gente acaba dando mais linha. A gente acredita que a Cabala é uma ferramenta de autoconhecimento. A gente acha que a astrologia, dentro de alguns parâmetros, pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. A gente acha que o tarô é uma ferramenta de autoconhecimento. Mitologia, a gente fala de mitologia do canal, porque a gente acha que é uma ferramenta de autoconhecimento. A gente não precisa experimentar o que Zeus experimentou para aprender o que ele aprendeu. Então eu acho que assim, a gente acaba dando mais linha ou indo mais a fundo em certas coisas, porque, talvez por ingenuidade ou não, mas por falar, isso aqui é uma ferramenta de autoconhecimento. Se você se aprofundar nisso aqui, talvez vai dar bom. Então é um autoconhecimento. Ah, mas é esse talvez que me incomoda. Esse talvez é o lance da Bíblia de jogar pérolas aos porcos. A gente nunca sabe se está jogando para um porco ou não, né? Então eu prefiro correr menos riscos. Porque eu também não sei como é que tá aqui, sei lá, se o irmão de ordem tá me vendo e vendo eu falar esse tipo de coisa, como é que ele vai entender isso e me cobrar depois por isso? Não, mas é que aí dentro da filosofia que você segue, isso é coerente. E aí você tem que ser... claro. E na verdade, acima de tudo, a gente tem que ser coerente. Então se você, eu acho que é o que eu falei pra você, cara, eu acho que é uma visão super válida. A gente, talvez o fato da gente ter canal, todos nós, né, é uma vontade que a gente tem de passar as nossas experiências. De falar, não cai em armadilha, cuidado, estuda, procura. A gente fala muito isso o tempo todo no canal, eu vejo que você fala isso também muito. Vai atrás, não acredita na primeira coisa que você lê. Talvez não dê pra ver coisa pela televisão. Isso, não questiona, não tem tudo como verdade. Mas é o caminho. É uma parte de você provocar o teu público a buscar, como a gente brinca lá no canal, buscar conhecimento. Dá uma de ET Bilu. Busca conhecimento. Cara, tem uma escrita que me chama de ET Bilu, velho. Sensacional. Mas, Aliane, beijo pra você. Mas essa eu acho que é a ideia, né? A gente montou muito com essa ideia de provocar o cara a sair da caixinha e dar um monte de ferramenta e falar pro cara, pegou a ferramenta? Agora vai lá e aprende a usar. Então, eu também tenho essa versão. A gente estava até conversando lá fora antes de você chegar. Que a minha preocupação é exatamente a escravidão. Incluindo, nesse caso, a escravidão intelectual. Você fica dependendo de um outro. Então eu tento o tempo inteiro provocar. Eu sou a pulga, né, atrás da orelha das pessoas. Só que eu vou até um certo ponto. Talvez o meu passo como mestre, como mentor na jornada do herói, venha um pouco antes de vocês, assim. Pode ser, mas eu acho que depende também muito da tradição. Por exemplo, eu não vou me aprofundar tanto em mitologia hindu como me aprofundo em cabala. O Bruno vai manjar mais de hinduísmo do que eu. Então, às vezes a gente está falando disso, eu deixo o Bruno falar mais. E quando às vezes é cabala, eu vou falar mais, porque eu estou mais mergulhado nisso. Então eu sei até que ponto eu posso ir. Talvez até por uma autocrítica, e isso é muito importante da nossa parte, saber até onde a gente pode ir. É aquela história do Carvalho. A gente pode dar leite para as crianças e carne para os homens. Então eu sei qual é o leite, até onde é o ponto que eu estou dando leite. E aí eu paro ali, porque carne é só para quem entrar numa ordem, só para quem vai estudar isso mais a fundo. Exatamente. Então tem essa, a gente evita muito de pegar tradições ou mitologias que a gente não domina e aprofundar demais. Mano, porque super. aí a gente não pode assumir essa responsabilidade em cima daquilo.
Mas quando pega, por exemplo, o hermetismo, a cabala, que são coisas que a gente estuda há muito tempo, ou o Bruno fala de Rosa Cruz, são coisas que a gente pode ir um pouco além, porque a gente sabe até onde mais ou menos a gente pode ir. Eu super acho fofo, cara. Eu acho que é um monte de velhinho jogando dominó na praça. Boa. Você acha que não tem possibilidade de fazer? Não é isso, cara. Não é nada contra. Não é nada com isso, cara. Eu acho o Amork legal. Não, mas É porque quero assim, ouvir. eu tenho. Vocês sabem, a gente transita no mundo das ordens aí, né? A gente não faz parte só de uma. Então você conversa com Austro-Argento, você conversa com Telemita, você conversa com um monte de gente. E aí existe meio que uma egrégora, uma percepção geral de algumas coisas. Então, por exemplo, a maçonaria são... Puta que pariu. Fala, vai, é a hora. É um clube social. A maçonaria é o clube do Bolinha. Né? Então, se você vê os caras lá, eu sou maçom, você sabe que tipo são os tiozinhos, sei lá, do rock. Exato. A Wicca, por exemplo, pra mim são as fadinhas e as bonequinhas. Eu acho fofa a Wicca, eu acho que dá vontade de... Eu tenho muita inveja de Wiccano, de verdade, tô falando sério. Porque eu queria muito conseguir ver o mundo que nem eles veem. Sabe, pôr uma maçã no jardim pro duende, espalhando glitter pela casa. Glitter pela casa. Cara, eu acho muito fofo, porque você espalha glitter e você vê um arco-íris de alegria, Cara, sabe? você sabe que na Noruega a maior parte da população é ateia agora, cerca de 60% a 70%, mas 85% deles acreditam em gnomos. Olha que coisa louca. Então. E da Amork, pra mim, cara, toda vez que eu falei Rosa Cruz, na verdade, pra mim é um bando de velhinho que fica na praça jogando dominó, cara. Sei lá, cara, eu acho isso engraçado, tá? Porque assim, de verdade, pessoal, vocês têm que se ofender menos com as coisas também, né, gente? Tipo, todo mundo falava pra mim, paz profunda, paz profunda, paz profunda. Eu falei, paz profunda, a bosta bate na água, a água bate na bunda. Tipo, foi isso. Foi isso. Porque acaba esvaziando o significado. Que nem gratidão, Isso, cara. gratidão. Tipo, quando as pessoas colocam gratidão pra mim, eu me ofendo. Eu me ofendo. Bom saber, vou só Gratidão. Gratidão. Não, é verdade, porque pra mim parece que assim, mano, eu queria participar dessa conversa, não tinha o que falar, gratidão. Pra mim, eu tenho a impressão de que a pessoa não teve nem se esforçou pra pensar numa resposta. Tá parecendo. Hoje em dia E às vezes Até nem porque ela tá gratidão. sentindo essa gratidão. Ela só gratidão. Por que a pessoa não coloca grato? Ou obrigado. Obrigado. A gente fez um texto uma vez no canal explicando qual era a diferença de obrigado e de gratidão. Como gratidão é não se responsabilizar pela troca energética, e o obrigado, estar obrigado, é quando você faz algo e aí mediante esse algo tem um contrato de troca de energia entre as duas pessoas. Então use obrigado e não gratidão. Você também. Gratidão. Paz profunda. Pra finalizar, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Lembrar que a gente falou de uma porrada de coisa no meio do caminho, então lembrar o seguinte. Que a primeira parte do vídeo está no canal deles. De emitir. Conhecimentos da E humanidade. essa segunda parte está aqui para falar de cabala. Cabala. Então é o seguinte, a cada ato que você vai realizar existe uma dinâmica cabalística envolvida, tanto de manifestação ou de sutilização. Então aquele monte de bolinha, ela pode simbolizar, significar para você Deu bug. Loading. aspecto. Eu tenho uma pergunta que eu vou fazer agora. Você não vai me responder. E a gente vai ver ou se vocês quiserem falar no canal de vocês, se vocês quiserem não fala, ou vocês ficam esperando aí pra gente fazer de repente um outro crossover. Beleza. Cabala clifótica. Bom, crianças, eu espero que vocês tenham gostado desses camaradas aqui no canal. De novo, a primeira parte desse vídeo tá no canal deles, tá? Conhecimentos da humanidade. Conhecimentos da Humanidade vai estar linkado aqui embaixo, vai estar com card pipocando pra tudo que é lado aqui. A gente tá falando sobre hermetismo na mesma pegada que eles falaram sobre a cabala no dia a dia, beleza? E eu deixo meu desafio aqui, cabala clifótica, É nóis. pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida, um ótimo dia, uma ótima vida e tchau! E vocês viram que eu não dou nenhum recado, né? Clique em joinha, aperta essas porra todas. Tem que falar, se inscreva no canal, deixa comentário, compartilha curte o se você vídeo. gostou. Apoia no canal, apoia no Apoia-se. Isso, apoia no Apoia-se. Isso tudo aí. Qual é? apoia.c/. Apoia.se/Nino Denani. Nino Tudo Denani. na minha vida é Nino Denani, cara. Eu sou o cara mais egocêntrico do mundo. É isso aí, seja egocêntrico e apoie Nino Denani. Valeu! Tchau! Beleza, gente? Caralho, foi muito bom, Foi velho. foda, velho. Dava pra ficar aqui a madrugada inteira, né?